O único limite para o seu sucesso é a sua própria imaginação. E hoje eu estou aqui com a Érica, que é nutricionista gastrointestinal, tem uma história fantástica para compartilhar conosco. E eu quero dar as boas-vindas, então, Érica Greggio. Seja muito bem-vinda aqui ao podcast Posicionamento de Elite. Obrigada pelo convite, adorei. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o seu nicho, que é a nutrição gastrointestinal. A gente vê que ele está crescendo cada vez mais a nutrição e as pessoas precisam realmente ter conhecimento sobre isso. É você mesmo compartilhando nas redes sociais, eu acompanho bastante. Por que é importante o nutricionista estar nas redes sociais compartilhando sobre esse tema, compartilhando sobre esse nicho? Às vezes as pessoas acham assim, mas eu não sou compreendido, eu vou no médico, ele fala que é coisa da minha cabeça, ou vou no nutricionista, ele não sabe me acolher. Por que você escolheu a nutrição como profissão e o porquê desse nicho, né? Como que você se acolheu nesse sentido de nutrição gastrointestinal? Eu fui para a área da nutrição como muitas nutricionistas foram para essa área, então pensando em emagrecimento, pensando em cuidar de atletas, mas esportiva. Voltado, exato, para essa linha esportiva. Foi durante a nutrição, durante a faculdade de nutrição, que eu comecei a perceber que a nutrição poderia me ajudar nas minhas desordens gastrointestinais. Então, eu tenho uma doença inflamatória, eu tenho ali minha síndrome do intestino irritável, então foi realmente percebendo na nutrição, na alimentação, que os meus sintomas poderiam ser muito melhorados com a alimentação. E percebendo também que eu poderia ajudar outras pessoas que também têm essas condições, porque pensando no paciente como um ser inserido em sociedade, é muito complicado que a pessoa não entenda qual é o alimento que pode ser gatilho para sintoma, ou então que tenha percebido ali que um ou outro alimento faz mal e tenha que abrir mão de comer esses alimentos que são super gostosos, enfim, pizza, lasanha e alimentos do tipo, que podem ser um gatilho aí para sintoma. Essas desordens intestinais, quando não cuidadas, quando não acompanhadas com nutricionistas, elas diminuem muito a qualidade de vida do paciente. Sim. Então, é uma coisa que é muito importante realmente que seja tratada. E você falou sobre a questão da rede social, é justamente porque até, não sei se você percebeu, mas eu viralizei essa semana. Então, um vídeo meu, ele tá com quase 1 milhão de views, assim, tá bem meio que loucura acontecendo agora. Muitos seguidores novos, pessoas chegando. Exato. E o que as pessoas estão comentando bastante é, nossa, eu não sabia que existia nutricionista que cuida dessa área, que cuida de, por exemplo, uma constipação, uma doença inflamatória e outros sintomas como esses de gases, enfim, distensão abdominal, desconforto intestinal, que são sintomas que atrapalham muito a qualidade de vida do paciente. Sim, e agora você citou um ponto muito importante, Érica, que é justamente o potencial de visibilidade, de alcance que as redes sociais têm e que o nutricionista também consegue distribuir o trabalho dele, divulgar uma informação de qualidade. Eu comentei muito com as outras mentoradas que eu gravei hoje o Posicionamento de Elite, que é justamente sobre a nossa responsabilidade. É o que o nutricionista tem hoje de dever, eu acredito até, de compartilhar conteúdo de valor, porque aí a gente tem as questões que são atreladas ao marketing, de pessoas que não estão ligadas à área da saúde, que compartilham produtos, compartilham estratégias, que elas seguem ou não seguem por conflitos de interesse e que as pessoas acham que aquilo é o caminho certo para aquilo, para conseguir realmente o resultado, para conseguir melhorar um emagrecimento, por exemplo, que a pessoa está buscando, e ela pensa, essa dieta é perfeita porque tal pessoa que eu sigo, ela segue essa dieta. Isso. Aquele produto é o que realmente é o milagre para conseguir ganhar massa muscular. A gente sabe que não é assim. Como nutricionista, a gente tem essa responsabilidade, e você com esse nicho tão nichado que é a nutrição gastrointestinal, que é fundamental, ainda é pouco disseminado na internet. Eu vejo que são poucos nutricionistas que divulgam esse conteúdo, então é muito importante que você esteja fazendo esse trabalho, que nutricionistas que trabalham com nutrição gastrointestinal estejam divulgando esse trabalho. E agora você comentou esse conteúdo que viralizou, quantas pessoas passaram a conhecer, quantas pessoas que talvez nem sabiam que existia e precisam dessa ajuda, agora têm a possibilidade de buscar por ajuda,
porque conheceram através do seu conteúdo. Isso é fundamental, né? E é justamente, você falou de um ponto muito importante, que é a gente falar do assunto. Então, falar, por exemplo, de alguma coisa um assunto que nem todo mundo gosta de falar, que seria, por exemplo, sintomas gastrointestinais, para mostrar para a pessoa, ainda, né? Exato, e mostrar para a pessoa que, olha, isso que você tá sentindo não é normal. Olha, esse intestino solto que te acompanha há 10 anos, mais de 10 anos, definitivamente não é normal. Essa constipação que você tem, que você vai no banheiro a cada 10 dias, não é normal. É uma coisa que você tem que ir atrás. A pessoa pensa, eu sou assim e pronto. Exatamente. Esse é meu normal. Meu normal é uma vez a cada 10 dias. Gente, não é. Pelo amor de Deus, não é normal. A partir do momento que tem um profissional na rede social trazendo esse conteúdo, as pessoas passam a ter essa educação nutricional. Começa a aumentar a percepção e pensa assim, poxa, mas eu me identifico com isso. É por isso também, Érica, que eu falo da importância da estratégia de posicionamento. Para você conseguir alcançar o público que passa por esses problemas, você precisa de estratégia. Se você simplesmente compartilhar qualquer coisa para conseguir ter visibilidade, a tendência é que você vá atrair pessoas, mais pessoas que talvez não estão precisando de uma nutricionista gastrointestinal e que talvez não irão entrar em contato com você porque elas não entendem que elas precisam da sua ajuda. Mas a partir do momento que você entende quais são as dores dessas pessoas, que você passou por isso também, quais são as dores, quais são os desejos, o que essa pessoa está passando de necessidade, que você com o seu trabalho pode ajudar. E aí quando você traz essas questões que são tabus, como a gente comentou agora ainda para muitas pessoas, você começa a ter conexão com elas. Aí trazendo essa história também, a gente comentou bastante em mentoria, da importância de você também comentar sobre o que você passou, para que as pessoas se relacionem mais com essa história. Poxa, a Érica passou por isso, eu também passo por isso, eu acho que ela pode me ajudar. E você recebe feedbacks nesse sentido nas redes sociais? Sim. E na verdade, assim, nós da área da saúde, a gente tem um objetivo, é ajudar o paciente. Claro. Então, assim, seja na consulta, seja por um conteúdo de internet, justamente, que pode ajudar esse paciente, seja a fazer um manejo pequeno, ou então a conscientizar o paciente que o que ele está sentindo não é o ideal, não é o normal, pode ser o normal para ele no momento, mas não é o normal certo, digamos assim. É bastante importante justamente, assim, e muitos pacientes chegam para mim justamente da internet, então do Instagram, pela identificação com o conteúdo. Então, muitas vezes eu falo, olha, eu passei por isso que você está passando, eu posso te ajudar, porque justamente num passado muito recente, fui eu que me ajudei. Com esse posicionamento, você também atrai outras oportunidades, né, Érica? O digital, ele é uma porta de entrada para que você consiga não apenas ser vista por potenciais clientes, para ser uma nutricionista para eles, mas também por potenciais parceiros de negócios, por empresas. Você recentemente fez uma palestra, né, que a gente estava comentando há pouco, no Rio de Janeiro, que tenho certeza que foi desafiadora, mas foi transformadora para você como profissional, como palestrante. Conta um pouco mais pra gente sobre essa oportunidade e também as outras oportunidades que você recebe por meio do marketing digital. A vida, digamos assim, me ensinou que vale muito a pena meter a cara e conhecer as pessoas. Então, se apresentar. Porque, por exemplo, o fato que a gente se conheceu e eu fui atrás da sua mentoria já fez com que a gente tivesse uma entrevista em determinado na Natural Tech, que foi uma feira super interessante. A gente fez uma entrevista, foi super legal no meu Instagram. Agora a gente tá gravando um podcast, então isso é muito legal. Não teria acontecido se eu não tivesse lá e falado, oi, André, tô aqui, tô querendo, entendeu? Sim. A palestra foi muito interessante também porque eu fui convidada por um médico gastro que está trabalhando comigo. Então, assim, eu tô trabalhando na clínica que ele atende, eu fui ali, eu me coloquei naquela situação, me coloquei disponível. Olha, eu tô aqui,
estou atitude, disponível, né, para acompanhar pacientes, para aprender, para fazer tudo isso. Eu fui convidada tem alguns meses, então eu passei meses com uma ansiedade muito grande, porque foi minha primeira palestra, era uma coisa completamente diferente. Eu não sabia se a sala ia ter 20 pessoas ou 200 pessoas, acabou que a sala tinha 150 pessoas, e realmente assim, eu fiquei muito nervosa, pensando em todas as possibilidades de dar errado. Eu vou tropeçar, eu vou cair no chão, alguma coisa vai dar errado, o que vai acontecer? A minha palestra não vai subir, não vai ter slide, mas no fim deu tudo super certo. E até foi curioso, porque justamente assim, eu fiquei pensando em todas as possibilidades de dar errado, e daí na hora deu super certo. E daí eu percebi, não, acho que tá tudo bem, acho que eu consigo fazer isso. Acho que palestra eu posso colocar no meu currículo, digamos assim. É isso aí, assim, às vezes a gente fica com aquele medo de começar, porque a gente pensa justamente no que pode dar errado. Mas e se der certo? E se der errado, você vai aprender, você tem a ganhar com isso também, a experiência. Então isso é o que eu sempre falo, Érica, porque eu vejo assim, o nutricionista, ele não se posiciona na rede social porque ele tem medo. Medo do julgamento, medo de dar errado, medo de falhar. Mas se você errar, tá tudo bem, e as pessoas compreendem também. Só que dar esse próximo passo é difícil. E por isso que eu falo que quanto mais você tiver ao seu lado pessoas que estão de fato evoluindo, você consegue evoluir também. Não é à toa que existe aquela frase, né, que você é a média das 5 pessoas que você se relaciona, e isso é algo que eu também incentivo que o nutricionista faça, que ele pensa assim, quais são as pessoas que eu me envolvi ontem? Será que são pessoas que estão, de fato, crescendo, que estão evoluindo, que estão me ajudando, estão me ensinando, ou são pessoas que talvez colocam em dúvida o meu potencial? Pessoas que falam, talvez você deveria fazer outra coisa, nutrição não dá dinheiro. Quais são as pessoas que você se envolve? Isso é algo fundamental que a gente deveria focar, a gente deveria cada vez mais direcionar a nossa energia, nosso tempo e nosso dinheiro com pessoas, com projetos que realmente nos levam além, que nos fazem decolar. E hoje você tem essa percepção também de que o seu tempo, ele é valioso, de que você deve estar com pessoas que realmente fazem você evoluir. E como que você faz hoje para conseguir ter um networking, né? Como você está no meio de pessoas que estão envolvidas com essa área, que podem trazer oportunidades, como você mencionou agora a palestra, né? E a rede social também é fundamental para isso. Quais são as ações que você faz no dia a dia, no seu trabalho, para conseguir estar próximo a pessoas que podem ajudar você a evoluir e também se inserir em projetos, mesmo com medo, né? Como é o caso da palestra, se inserir em projetos que você sabe que são importantes para você e mesmo com medo você está à disposição de superá-los. Então, eu vou relacionar aqui o que você falou sobre as possibilidades de dar errado e justamente a forma como eu me insiro, digamos que nesse network que eu tenho. Muitas vezes, uma nutricionista que tem mais seguidores, que é muito mais conhecida na área, ela passa a me seguir no Instagram, me chama para dar alguma aula específica no curso dela, ou então chama para ser monitora, alguma coisa assim, e muitas vezes isso aconteceu porque eu mandei uma mensagem no Instagram da pessoa. Atitude, né? Exatamente, e assim, é uma coisa, por exemplo, se você, uma pessoa X, é uma nutricionista recém-formada de emagrecimento. E daí ela tem vontade de chegar muito longe, por exemplo. Manda uma mensagem para 5 nutricionistas que são grandes na área e fala, estou aqui disponível, você quer que eu faça alguma coisa para você? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso criar conteúdo, eu posso fazer texto para o seu site. O máximo que pode dar errado é o quê? A pessoa ou não vê a mensagem, ou vê e fala, não vai rolar, já tenho alguém. Mas você pode receber também poxa, que legal, me dá seu contato, né? Exatamente. Então, assim, às vezes a gente fica muito com medo de falar com uma pessoa, mas, gente, é uma mensagem no Instagram, por exemplo. É uma coisa muito simples, muito básica, sabe? E eu sou uma pessoa que eu sou do interior do Paraná. Então, assim, existe uma timidez maior em pessoas do interior, assim. Não é uma regra, mas enfim, comigo foi assim. Mas eu percebi que, assim, eu não ia chegar no ouvido de ninguém ou então trabalhar com ninguém se eu ficasse dentro de casa esperando alguém bater na minha porta. Exatamente, que é o que a maioria dos nutricionistas fazem hoje, né? Eles esperam assim, eu vou sair
pro mercado de trabalho, me formei agora, eu já vou chegar com a agenda lotada. Os clientes que vêm bater na minha porta. E aí que vem a frustração, porque não é assim que acontece, né, Érica? Exato, e muito disso acontece também quando o nutricionista ele fica, não vou atrás, vou esperar bater na minha porta e a pessoa vai decidir que ela quer consultar comigo porque a minha consulta é extremamente barata. Aí é um posicionamento errado, né? Um posicionamento por preço. Exatamente. É muito importante você estar perto de pessoas que, assim, no mínimo vão te ensinar. Sim. Então, porque também na saúde é muito importante que a gente esteja o tempo inteiro aprendendo, né? Com certeza. Então, assim, essa pessoa, ela tem um curso legal, então ela tá na área há mais tempo que você percebeu que ela sabe um pouco mais do que você, fica na cola, porque você, no mínimo, vai aprender. É isso mesmo. E assim, o marketing digital, ele dá muitas oportunidades. Ele é o ambiente perfeito para você ser visto por pessoas que podem trazer oportunidades. Eu, por exemplo, não tenho muitos anos de formação, mas eu consegui grandes oportunidades porque eu soube me posicionar. Então, no momento certo, eu já estava preparada. Eu falo que a sorte, até o Paulo Musi uma vez me falou isso em uma entrevista que eu fiz com ele, ele falou assim, a sorte é a oportunidade, é o encontro da oportunidade com o preparo. Isso é o que eu levo para a vida. Porque se você não está preparado, no momento que chega a oportunidade, você perde ela. Talvez nunca mais você conquiste essa oportunidade de novo. Então hoje, toda oportunidade que eu tenho de falar em público, de poder levar meu conhecimento, de conversar com alguém que pode me abrir portas, eu vou. É aquela questão, o não eu já tenho. Talvez eu consiga, eu tô indo atrás do sim. E às vezes o nutricionista ele fica com medo de, não vou tentar porque eu posso ser rejeitado. E é normal do ser humano se sentir com medo da rejeição. Mas se a gente não tentar, se a gente não for à frente, se a gente não se preparar, a gente não consegue oportunidades, né? E você, Érica, é uma pessoa assim que eu vejo que se supera nesse sentido, né? Independente, vindo interior, eu tinha timidez, eu também era uma pessoa totalmente tímida e hoje eu consigo palestrar em grandes palcos. Até esse final de semana aconteceu o BTFF Conference em São Paulo, tava lá, tinha praticamente 1.000 pessoas na plateia, eu tava no palco, sem nenhum medo. O Valentim Magalhães até tava lá falando um pouco mais sobre a questão do empreendedorismo, ele tava para me chamar, já eu falei, eu vou, tô aqui à disposição. Então a gente tem que estar preparado na hora certa. E o marketing digital, ele é uma ferramenta assim que a gente tem que utilizar para conseguir chegar nessas pessoas, né? Hoje eu consigo divulgar meu livro, Personal Branding para Profissionais da Saúde, porque eu tive a atitude de começar a me posicionar. Se eu não tivesse começado, não teria livro, não teria podcast, não teria as oportunidades que eu tenho hoje, e eu vejo que você também talvez não conseguiria alcançar as pessoas que você atende hoje, não conseguiria estar em um palco ali, como você comentou, né, palestrando para médicos, se você não tivesse essa visibilidade da forma certa, que não é só visibilidade, né, Érica? Assim, eu vejo que muito nutricionista hoje ele quer viralizar a qualquer custo, mas ele esquece que isso não é autoridade. Como que você vê essa questão de o tipo de conteúdo que você publica? Porque não é só estar presente na rede social, né? Isso é muito particular, porque, por exemplo, existem conteúdos de internet que viralizam justamente na área da nutrição que eu já acho um pouco tóxicos. Tá. Então, por exemplo, quando a gente vê comparação de calorias, isso é uma coisa que eu acho que não ajuda muito um paciente. O conteúdo que viraliza é muito importante que você tenha cuidado com todas as pessoas que você pode alcançar na internet. É responsabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, por exemplo, eu tô na área gastrointestinal. Só que eu atendo diariamente inúmeros pacientes com transtorno alimentar. Sim. Então, assim, isso sendo causado pela desordem gastrointestinal. Então, são pacientes que têm medo de comer, que têm medo de variar a alimentação, comer fora e passar por algum apuro, ter algum sintoma gastrointestinal. Então, isso é uma coisa bastante preocupante. Sim. Então, eu tenho muito medo de, por exemplo, conteúdos que colocam medo no paciente de comer determinado alimento porque, o glúten necessariamente vai te fazer mal. Não necessariamente. Que classificam como bom ou ruim. Exatamente. O alimento vilão, né? E emagrecimento, esse emagrece, esse engorda, exato, é o que a gente mais vê na internet. Isso é muito complicado porque justamente a gente não tem controle de quem está assistindo esse vídeo. Ele pode viralizar, ele pode chegar em pessoas que têm já um transtorno alimentar. Então, uma pessoa que, por exemplo, não tinha medo do glúten, passa a ter medo por conta desse conteúdo
que acabou viralizando. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande, assim. Eu tento cuidar muito do que eu coloco na internet, justamente por isso. Porque a gente não tem controle de quem tá assistindo. A gente não tem como fazer uma consulta logo depois do que esse espectador assistiu e explicar, olha, não, mas... tem esse lado, tem esse outro lado. Tem que cuidar muito do que coloca. Com certeza. É justamente o que você comentou. A gente não tem controle exatamente de quem irá assistir o conteúdo, mas a gente consegue direcionar também de acordo com a estratégia que você tem de posicionamento, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, Érica. Hoje você publica nas redes sociais, com qual frequência, como que acontece, como que é esse desafio também, porque eu falo que é um compromisso, né? Marketing digital não é fácil, então assim, não é só, vou fazer um postzinho, um storyzinho, a gente sabe que tem todo o planejamento, que você tem que colocar em uma agenda corrida de atendimentos ali, mais do marketing digital e ver como uma ferramenta de negócios, né? Se ver como uma empresa e, poxa, eu tenho uma ferramenta aqui que eu preciso utilizar para conseguir atrair mais clientes. Se eu atraio clientes pelo Instagram é uma ferramenta de trabalho também. Então, como que você leva isso, como que você se planeja também para tornar isso possível, né? Eu acho que a parte mais desafiante é justamente se entender como empresa. Então, porque muitas vezes a gente sai, quando você passa não é mais estudante, você agora é nutricionista. Beleza, então agora você não vai mais, por exemplo, isso eu já não faço faz muito tempo, mas você não vai mais postar, por exemplo, um story gritando numa festa, num bar, fazendo... É uma estratégia completamente diferente disso. Então você tem que entender que agora tudo é estratégia, tudo é uma oportunidade de venda, digamos intencional, assim. Né? Exatamente. Então é muito diferente assim que você tá pensando, porque você vai postar essa foto desse cachorro. Mas o que isso vai fazer por mim? Exato. Vai me ajudar? Será que não vai? Será que vale a pena? Então hoje em dia eu tento fazer, eu apareço nos stories mais vezes do que eu já apareci. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Foi também com a ajuda da mentoria. Então foi uma coisa que eu já entendi que, beleza, meu story precisa ser mais intencional. Mas post no Instagram especificamente, como é uma coisa que me toma muito tempo, eu tô tentando fazer uma coisa mais assim, menos vezes por semana, só que muito mais direcionado para o que eu quero fazer, que no fim acaba sendo tocar meu paciente, meu futuro possível paciente. Perfeito. E fazer com que ele vire de fato meu paciente. Perfeito, converter seguidores em clientes, né? E isso é algo que é construído, né, Érica? Eu falo sempre que a gente tem um funil de vendas. Então, ao mesmo tempo que tem pessoas que já acompanham você há muito tempo e estão prestes a contratar o seu trabalho, que só falta aquele empurrãozinho, que às vezes é você colocar um link nos stories ali, olha, agenda aqui a sua consulta, agende aqui a sua consulta, ou transforma a sua vida. Você colocou um depoimento, em seguida você colocou um link para a pessoa entrar em contato com você e saber mais como funciona o seu acompanhamento. Aquela pessoa que já está no fim do funil, ela já conhece o seu trabalho, ela já viu seus cases de sucesso, ela vai entrar em contato com você e ela entendeu que esse é o momento certo. Mas tem pessoas que estão chegando agora, que elas estão no topo do funil. Então, você está conhecendo agora o trabalho da Érica. Então, você está no topo do funil. E daí, daqui a pouco, você vai entendendo um pouco mais. Por isso que a constância de publicações é fundamental. E você estar ali nos stories também, até você tocou um ponto importante. Será que eu compartilho as questões pessoais? Será que eu compartilho o que eu tô passeando com o meu cachorro? Será que eu compartilho a minha marmita ou não tem nenhum contexto aqui profissional? Na realidade, quando a gente pensa em marketing digital, a gente está pensando em realmente gerar essa conexão, né? E as pessoas se conectam com quem elas confiam. Então, se você é aquela pessoa totalmente robotizada, que fica ali tentando criar uma vida perfeita, você gera uma desconexão. É aquela pessoa que, ela, a todo momento, ela fica criando um roteiro de vida que é inalcançável, ao invés de se conectar com um potencial paciente, ela pode estar se afastando sem perceber. Então, isso é fundamental, essa intenção, seja nos stories, seja no feed. Você falou uma coisa que é até polêmica, mas que é importante. Se você é uma pessoa que quer compartilhar um conteúdo que gera essa confiança, não tem como você ficar a todo momento compartilhando que você está em festa, que você está bebendo, que você está
fazendo um monte de ações que vão contra os valores da sua persona, inclusive. Isso gera desconexão. E por isso que é fundamental a gente entender quais são os nossos valores dos nossos clientes. Isso é algo que a gente trabalha também em mentoria, justamente para que você tenha essa empatia de valores. E hoje, qual que é o principal desafio que você vê no marketing digital? Eu acho que é a constância, justamente. Por quê? Porque quando você entendeu que, ok, eu sou uma empresa, tem que ficar tudo muito perfeito. Muitas vezes a gente tem essa coisa de mas acho que não tá perfeito o suficiente. Aí um post no Instagram, no feed, que deveria tirar de você talvez meia hora, tira 2 horas. E daí o que o Instagram faz? Ele entrega para 50 pessoas e você não tem o retorno que você esperava. Então isso, a frustração do Instagram, da internet em si, é algo que eu acho que acaba sendo mais complicado, assim. Mas ao mesmo tempo, quando dá certo, você fica, putz, valeu a pena. Sim. Então, eu acho que talvez a constância é essa questão, porque às vezes você talvez precisa encontrar uma pessoa muito boa, uma social media, uma pessoa que faz o post pra você, uma pessoa que tá ali te auxiliando, porque muitas vezes você não tem tempo pra fazer, você tem que atender seus pacientes. Claro. E quando você coloca na balança, o paciente é muito mais importante. Sim. Então, eu acho que é justamente encontrar esse balanço. A internet é interessante, o Instagram, por exemplo, ele é importante, mas você também tem que estar boa da cabeça, não tem que ficar extremamente frustrada com o Instagram e realmente, assim, é uma coisa que a gente não tem como fugir. Claro. Muitos pacientes vendem Instagram, então o que você tem que fazer? Tem uma que ferramenta de seguir. Negócios, né? Exato. Tem coisas numa empresa que não são legais de fazer, não são divertidas quando você tem um negócio. Instagram é uma delas, mas você tem que fazer. Então, o que a gente tem que ter em mente, Érica, é justamente essa questão de, se é uma ferramenta de negócio, eu tenho que colocar na minha agenda como compromisso. Se isso vai me trazer negócios, não importa se eu gosto ou não gosto. Eu sei que isso me traz resultado, isso me leva mais perto do meu objetivo. Então eu vou utilizar essa ferramenta com estratégia, porque também não adianta, tem muita gente que fala assim, nutricionista ou estudante de nutrição, e fala assim, André, não tá funcionando, eu comecei a publicar e poxa, não deu resultado. Mas e a estratégia que a pessoa está utilizando? Será que ela tem constância? Será que ela realmente sabe qual que é a imagem que ela quer transmitir? Muitas vezes não sabe, muitas vezes faz totalmente errado, e aí não vai funcionar mesmo. Aí ela é só mais uma em uma rede social que já é muito disputada. Então qual que é a intenção? Aí muita gente fica preocupada justamente com o que você citou, que é algo que eu gostaria muito de falar, com a perfeição. O perfeccionismo, ele é destruidor para muitas pessoas que têm um potencial, mas que não alcançam porque elas estão esperando que fique perfeito, que eu vou esperar minha logomarca perfeita, meu manual de marca, eu quero post lindo e maravilhoso, sendo que muitas vezes é esse post que não conecta. Como que você conseguiu superar essa questão? Claro que é sempre um desafio, mas o perfeccionismo, eu me considerava uma pessoa perfeccionista e chegou um momento que eu pensei assim, poxa, eu tô perdendo oportunidades, eu não estou entregando, sem entrega eu não tenho resultados, porque eu estou tentando ser perfeccionista, estou tentando alcançar algo que é inalcançável. Como que você conseguiu superar isso, Érica? Então, é justamente essa luta da frustração. Então, muitas vezes o que acontecia é que eu ficava muito tempo fazendo o post perfeito, que eu achava que iria dar super certo, porque tem várias informações que o paciente gostaria de saber. Na minha cabeça, eu achava que ele gostaria de saber. E todo bonitinho, feito com cores bonitas, com letras bonitas e etc. Só que daí, no fim, esse post acabava não dando certo. O que deu certo? A conversa que eu tive de cabelo preso, meio de qualquer jeito, nos stories. Então, a gente... Talvez com o uso da ferramenta, você vai percebendo que esse post perfeito que você passou várias horas fazendo não deu tão certo quanto esses 3 stories que você falou de um assunto que trouxe para sua vida um
aquele, como é que chama? A dor do paciente, que também foi a sua dor em determinado momento, que você solucionou dessa forma, que é a mesma forma que você pode fazer para solucionar a dor do seu paciente, deu muito mais certo. Que gera uma conexão, né? Exatamente. Então, no fim, a gente, depois de um tempo, eu acredito que todo mundo, em um momento, vai percebendo justamente isso. Sim. Importa muito menos se esse post parece que foi feito por uma designer profissional. Sim, e muito mais se o paciente conseguiu se encontrar nessa conversa, nesses stories. Muitas vezes a gente vê ali que uma coisa, talvez, fazer um post ali que demore 2 horas, que parece estar perfeito, não vale tanto a pena quanto você mostrar para o paciente como você pode ajudar ele. E a autenticidade é um ponto muito importante, porque às vezes o profissional ele fica tão apegado em fazer aquilo que está dando certo, que para ele é o que dá muito like, muito comentário, são métricas de vaidade, e na realidade ele perde a oportunidade de atrair pessoas que se conectariam com a história dele. Isso é autenticidade. A gente precisa cada vez mais mostrar a imagem que a gente gostaria com a nossa verdade, com os nossos valores, com a nossa essência, porque é isso que conecta com as pessoas, é isso que faz com que a nossa marca ela seja sustentável a longo prazo. E é muito interessante ver a sua trajetória, Érica, assim, a superação da sua vida pessoal e também como nutricionista. E pra gente finalizar, já estamos aqui nos momentos finais do nosso podcast, gostaria de escutar um pouco mais sobre a sua experiência com vencendo esse medo de julgamento, vencendo esse medo de não tá perfeito, mas vou entregar, tentando superar o perfeccionismo, de comentar também sobre a sua história, porque eu sei que às vezes a gente tem aquele receio de mas será que eu falo do que eu passei? E aí quando você vê que as pessoas se conectam, você começa a se abrir um pouco mais, a compartilhar um pouco mais e também ter ajuda nesse processo, né? Desde o início da mentoria, a gente estruturou como seria ali a trilha de conteúdo, como que foi esse processo com você, e também se você puder dar uma dica, um conselho para um nutricionista que também passa por isso, que está talvez começando agora, e ele fala assim, mas eu tenho medo do julgamento, eu não quero ficar compartilhando a minha história, eu não sei se eu estou no caminho certo. Qual que seria o conselho que você daria para essa pessoa? Eu passei bastante tempo, assim, até durante a faculdade de nutrição, indo muito atrás de estudar. Eu queria estudar muito, assim. E com isso, até existe hoje uma expressão chamada obesidade de informações. Algo desse tipo. Muita informação que não é aplicada. Isso. Então, assim, muitas vezes a gente vai atrás eu preciso saber desse assunto, eu preciso ser extremamente expert nesse assunto, eu preciso ser expert nesse outro assunto. E muitas vezes o nichar ajuda muito você. Então, assim, primeiro conselho que eu dou é não sai da faculdade, ou então, logo depois da faculdade, vai atrás de entender do que você gosta de falar. Então, você gosta de falar de emagrecimento? Você gosta de falar sobre a vida do atleta, a rotina do atleta? Vai estudar isso especificamente. E daí, se especializa nisso e fica nesse nicho. Porque muitas vezes a gente sai da faculdade totalmente perdido, sem saber o que fazer, e isso é muito complicado porque quando você quer entender de todos os assuntos, você entende muito pouco de cada assunto. Não consegue se conectar com ninguém, né? Exatamente. Quem tenta atirar para todos os lados não acerta nenhum alvo. Exatamente. E assim, ir atrás realmente de estudar esse assunto que você gosta de falar sobre e meter a cara para justamente conhecer pessoas. Então, vai num congresso, começa a dar oi para todo mundo, assim, para a cadeira do seu lado, para a cadeira que tá na frente, para a cadeira que tá do lado. Nossa, tá calor, né? Começa um assunto, porque você nunca sabe se essa pessoa que tá do seu lado pode te ajudar infinitamente, porque se é uma pessoa que também tá num congresso junto com você, é sinal que essa pessoa no mínimo tá querendo aprender também. Então é uma pessoa que pode te impulsionar bastante. E justamente conhecer as pessoas. Então, olha, eu tô aqui, eu tô disponível, se você quiser ajuda para fazer alguma coisa, uma pessoa que esteja aí acima de você, já mais conhecido, vai atrás realmente, porque
em casa, dentro de casa, fazendo posts maravilhosos, mas também não chegando no seu público, não tendo uma pessoa para te guiar, é difícil que você realmente chegue onde você quer chegar. A mentoria, ela ajudou bastante justamente a colocar uma linha de tempo, digamos assim, então mostrar um norte. Então foi bem interessante porque ajudou para entender que eu precisava postar sim no Instagram. Então depois disso eu comecei a postar com alguma frequência um pouco maior. Intencional, né? Exatamente, de forma intencional. E isso foi muito legal, assim. E é uma coisa que no fim, muitas vezes a gente precisa justamente dessa mão para te ajudar, para te guiar. Às vezes são coisas que até você já sabe mais ou menos, mas quando uma pessoa conta pra você, olha, Érica, seria interessante a gente fazer dessa forma, com essa frequência, por esse motivo, na sua cabeça faz muito mais sentido. Sim. Então foi uma coisa muito legal e é uma coisa que eu acabo indicando pra muitas das minhas amigas, justamente, assim, até teve acho que 2 ou 3 nutricionistas que me seguiam e daí começaram a te seguir e fizeram a mentoria com você depois que eu fiz, porque justamente eu tava falando sobre e gerou essa curiosidade e essas meninas que também precisavam dessa guia, dessa ajuda, foram atrás e também fizeram. Então, acaba sendo bastante importante, assim, essa mentoria. É uma rede de fortalecimento, eu falo, Érica, porque assim, quanto mais o nutricionista, ele se ajuda, então assim, eu tenho algo para compartilhar, por que não compartilhar com o meu colega? Exato. Eu vejo que tem muita gente que vê o outro profissional como concorrente, mesmo que fale para o mesmo público, eu posso sim me espelhar naquela pessoa. A gente faz o benchmarking, eu encontro quais são as referências do meu nicho, da minha área, para conseguir aprender com essas pessoas. O que elas estão fazendo que eu não estou fazendo hoje? O que será que eu posso aprender com elas? Será que eu posso ser talvez um sócio, eu posso ser um amigo dessa pessoa, estar junto com ela, não ver como concorrente alguém para estar de frente, mas realmente estar ao lado, junto com essa pessoa. Então eu acredito que quanto mais a gente se fortalece, mais a nossa profissão cresce, mais a gente valoriza o nosso trabalho e assim a gente cria uma corrente do bem. Eu gosto de falar. Érica, quero agradecer muito pela sua participação aqui no podcast, por ter compartilhado tantos insights conosco. E para quem quiser acompanhar você nas redes sociais, como que encontra? Pode me encontrar no Instagram. É só escrever lá Nutri Érica Grégio, com 2 Gs. Eu estou lá todos os dias falando de questões gastrointestinais, mostrando minha rotina também. E seria legal se você fosse lá me acompanhar. É isso aí, muito obrigada pela participação e se você ainda não segue nosso podcast, siga Posicionamento de Elite Podcast e André Pedroso no YouTube também, que tem muito conteúdo sobre posicionamento para profissionais da saúde. Muito obrigada por ficar comigo até aqui, um beijão da André e até mais.